Olá, marujos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao blog Nau dos Loucos. Eu sou o professor Luiz Cláudio e hoje explicarei para vocês o que é o anarquismo teórico de Feyerabend de forma descomplicada. Essa é a segunda parte e também a parte final de dois vídeos sobre o tema. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a crítica que o filósofo faz ao falsificacionismo, a sua defesa das hipóteses ad hoc, a sua ideia de se fazer ciência através daquilo que ele chama de contra-indução e também fazer uma conclusão. Se acharam interessante essa proposta, deixa aí o seu like nesse vídeo e vamos para ele. O falsificacionismo é uma corrente filosófica a qual defende que uma teoria é científica a partir da possibilidade de ser falseada. Tendo isso em vista, uma teoria científica permanece vigente até que alguém prove que ela está errada, que ela não serve para uma determinada situação. Nesse momento, a teoria é abandonada e busca-se outra solução para os problemas. Feyerabend critica essa atitude porque o fato da teoria não funcionar em um determinado caso não significa que ela não serve. Às vezes, ignorar essa falha ou fazer uma gambiarra científica para contorná-la é o melhor caminho, porque a teoria, mesmo falseada, ainda conseguiria trazer novas descobertas para o campo científico. Não é porque ela falha em uma situação que ela não serve mais. Como exemplo, o filósofo cita a renormalização da mecânica quântica. Esse procedimento, segundo Feyerabend, é um artifício que os cientistas quânticos usam para encaixar a matemática quântica ao fenômeno quântico observável. Ou seja, os fatos contradizem os cálculos, mas em vez de ignorar a equação, usa-se um artifício e ela continua funcionando muito bem e resolvendo outros problemas científicos que seriam insolúveis se a referida equação fosse abandonada. Como exemplo fictício, imagine que a ciência atual aceita como certa a teoria da gravidade. Surpreendentemente, descobre-se que em uma região específica da Terra, uma ilha nunca antes explorada, não existe gravidade. Se fôssemos rigorosos com o falsificacionismo, a teoria da gravidade seria abandonada, porque ela não é mais universal como se pensava. Entretanto, para Feyerabend, essa falha não seria motivo suficiente para abandonar a teoria da gravidade, porque muitos dos avanços científicos decorreram dela. Nesse caso, o filósofo considera que o melhor é utilizar uma hipótese ad hoc. E antes de explicar o que é uma hipótese ad hoc, compartilha esse vídeo com alguém que também vai achar interessante essa proposta anarquista. Hipóteses ad hoc foi um artifício muito usado antigamente na ciência quando uma determinada teoria científica funcionava bem na maioria dos casos, mas vacilava em uma situação específica. Seriam explicações sem comprovação técnica do motivo pelo qual a teoria funciona sempre nas situações normais, mas falha em um caso específico. Atualmente, teorias que possuem hipóteses ad hoc normalmente são vistas com descrença, como se fossem pseudocientíficas. Contrariamente a essa visão, Feyerabend defende as hipóteses ad hoc. Segundo o filósofo, esse artifício mantém a teoria válida até que surjam novos avanços técnicos que darão conta de explicar o motivo da teoria falhar em um caso específico. Sendo assim, seria um erro desprezar uma teoria que poderia trazer grandes contribuições científicas só porque ela não dá conta de um determinado caso. Como exemplo, Feyerabend mostra que na época de Galileu, as teorias ópticas não conseguiam dar conta daquilo que era observado pelos telescópios. Contudo, não se abandonou as observações, pelo contrário, elas foram mantidas através de regras ad hoc, explicações sem justificativas técnicas. Só com o avanço da ciência foi que pudemos entender teoricamente aquilo que já era observado. Como exemplo hipotético, imagine que um astrônomo identifica um OVNI, objeto voador não identificado. Segundo os padrões de movimento observados, não existe uma teoria que explique como um objeto inanimado fez aquele movimento. O cientista, então, vai argumentar que a única explicação plausível é uma nave espacial extraterrestre. Na atual situação, ele seria ridicularizado pelos seus colegas. Contudo, para Feyerabend, essa teoria poderia ser aceita temporariamente, até que novos avanços científicos conseguissem provar ou não a existência de naves espaciais extraterrestres. Bom, e aí, estão achando interessante? Se estão achando interessante esse canal com as suas explicações, se inscreve nele.
porque assim você vai ter acesso a novos vídeos sempre que eles saírem semanalmente, beleza? Continuando. Enquanto que a ciência normalmente trabalha através da indução, ou seja, partindo de experiências de casos particulares para se criar uma teoria geral, Feyerabend vai propor que a ciência aceite o método contraindutivo. Basicamente, o que o filósofo quer falar é: devemos aceitar todas as teorias científicas, mesmo que elas não encontrem uma correspondência com os fenômenos observados atualmente. É na liberdade de atuação do cientista que o progresso ocorrerá. Mesmo que uma ideia pareça louca, sem nenhum fundamento, ela deve ser aceita porque pode trazer um resultado positivo no futuro. Para ele, todas as ideias valem. Então, dessa forma, tudo seria ciência? Não. Segundo Feyerabend, não é científica uma teoria que já parte de algum pressuposto ideológico fixo ou religioso. Por exemplo, teorias que tentam provar o arianismo, a existência de uma raça pura baseada na ideologia nazista, e o criacionismo, que os seres humanos não evoluíram de outros primatas ancestrais, baseada na religião cristã, não seriam científicas, porque elas não querem encontrar a verdade, mas sim justificar um dogma. Bom, antes de concluir, eu te pergunto, que tal você se tornar um membro do nosso canal ou deixar um valeu? E assim você ajuda financeiramente a gente a fazer novos vídeos como esse, beleza? Concluindo, o pensamento de Feyerabend é radical e controverso. Sua aceitação coloca em xeque a autoridade científica que muitas pessoas defendem. O próprio filósofo é contra essa autoridade científica frente a outras formas de conhecimento e acredita que isso é o mal para a sociedade. Sendo assim, a ciência deve entender que ela progride de diversas formas, que não é um método que vai dizer se algo é certo ou errado. Ela não é a detentora da verdade e deve libertar seus cientistas para ousarem mais em suas teorias. É essa ousadia que conduzirá a sociedade ao progresso. Bom, pessoal, concluindo esse vídeo, depois daquilo que eu já falei, se inscrever, deixar um like, compartilhar e também se tornar um membro. Por fim, vá nos visitar no Instagram, @blognaldosloucos. Tchau!